Antes de começarmos, vamos escutar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, me escuta com atenção. Se você acordou hoje com o coração apertado, se a sua mente já começou o dia acelerada, se existem problemas te esperando antes mesmo de você sair da cama, essa mensagem é para você. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro está cansado, preocupado, até sem forças. Mas Deus sabe. Ele viu você abrindo os olhos hoje. Ele viu o peso que você está carregando. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Não é coincidência. É Deus te chamando. E hoje, antes de qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de pensar nos problemas, antes de sair correndo para resolver tudo, você precisa fazer essa oração. Porque esses próximos minutos podem mudar completamente o seu dia, podem acalmar sua mente, podem fortalecer seu coração, podem alinhar sua vida com Deus. Mas eu preciso te pedir algo. Se essa mensagem tocar você, se você sentir que Deus está falando com você agora, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque isso não é só um vídeo, é um instrumento para alcançar mais pessoas que também precisam dessa palavra. Agora fica comigo até o final, porque o que vai acontecer aqui não é apenas uma oração, é um encontro com Deus. Existe uma verdade que poucas pessoas entendem. O problema não é o que acontece no seu dia. O problema é como você começa o seu dia. Porque o início define a direção. Se você começa o dia focado no medo, você alimenta o medo. Se você começa o dia focado nos problemas, você fortalece os problemas. Mas quando você começa o dia com Deus, tudo muda. A Bíblia mostra isso claramente. No Salmo 5, versículo 3, está escrito: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha isso, de manhã, não depois, não quando sobra tempo. De manhã. Isso significa prioridade. Isso significa colocar Deus no controle antes de qualquer coisa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acordou e a primeira coisa que veio na sua mente foi preocupação? A conta para pagar, a situação difícil no trabalho, a insegurança sobre o futuro, um problema na família, uma dor que você não sabe como resolver, e antes mesmo de levantar da cama, seu coração já está pesado, sua mente já está cansada, seu dia já começou difícil, mas não porque o dia é ruim, e sim porque você começou olhando para o lugar errado, você começou olhando para o problema e não para aquele que tem a solução. E é por isso que essa oração é tão importante, porque ela reposiciona você, ela tira seus olhos do caos e coloca seus olhos em Deus. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Percebe o segredo? Não é ignorar os problemas, é entregar, é trocar a ansiedade pela oração, é trocar o peso pela presença de Deus. E quando você faz isso, a paz vem. Não uma paz comum, mas uma paz que não faz sentido para quem olha de fora. Uma paz que guarda sua mente, uma paz que sustenta seu coração. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ter tudo resolvido para ter paz. Você só precisa colocar Deus no controle. Respira fundo agora e escuta isso como se fosse o próprio Deus falando com você. Eu estou aqui. Eu vi suas lágrimas. Eu conheço suas preocupações. Eu sei o que está tirando seu sono. Mas você não precisa carregar isso sozinho. Entrega, confia, descansa em mim. Existe algo que está destruindo muitas pessoas hoje. Pensamentos. Pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos de incapacidade. A mente se torna um campo de batalha e muitas vezes
Você perde essa batalha antes mesmo do dia começar. Mas a palavra de Deus traz uma direção clara. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente." Renovar a mente, isso não acontece sozinho. Isso acontece quando você decide entregar sua mente logo cedo. Antes que o mundo fale, antes que as notícias entrem, antes que as preocupações tomem conta, você permite que Deus fale primeiro. E isso muda tudo, porque a voz que você escuta primeiro define o resto do seu dia. Talvez você esteja pensando agora: mas eu estou cansado, eu já tentei, eu não sei se consigo. Então escuta isso. Você não precisa ser forte, você só precisa se entregar, porque a sua fraqueza é o lugar onde Deus começa a agir. Outro ponto fundamental: direção. Muita gente vive cansada não porque faz demais, mas porque faz o que não deveria. Decisões erradas, caminhos confusos, escolhas feitas no impulso, e isso desgasta. Mas a Bíblia nos dá uma promessa poderosa em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Isso significa que você não precisa saber tudo, você só precisa confiar. Deus sabe o caminho, Deus vê o que você não vê, Deus entende o que você não entende. E quando você coloca o seu dia nas mãos dele, ele te guia. Às vezes com paz, às vezes com um incômodo, às vezes fechando portas, às vezes abrindo caminhos inesperados, mas sempre guiando. E agora, depois de entender tudo isso, depois de preparar o coração, chegou o momento mais importante. Agora não é mais só ouvir, agora é falar com Deus. Agora é entregar. Agora é se posicionar espiritualmente antes que o seu dia comece de verdade. Então, se possível, feche os olhos por um instante, respire fundo e ore comigo. Pai amado, Deus eterno, eu me coloco diante de Ti neste momento com um coração sincero. Eu reconheço que preciso de Ti, mais do que qualquer coisa. Senhor, obrigado por este novo dia. Obrigado porque eu acordei, porque estou vivo, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade, mesmo sem merecer. A Tua misericórdia me alcançou mais uma vez. Pai, eu sei que existem lutas, eu sei que existem preocupações, eu sei que existem coisas que estão pesando no meu coração. Mas agora, eu escolho colocar tudo nas Tuas mãos. Eu entrego minhas preocupações, eu entrego meus medos. Eu entrego aquilo que eu não consigo resolver. Senhor, acalma minha mente. Silencia os pensamentos que não vêm de Ti. Remove toda a ansiedade, toda a angústia, toda a confusão e coloca dentro de mim a Tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que guarda o coração. Pai, renova minha mente hoje. Me ajuda a pensar como o Senhor pensa. A enxergar como o Senhor enxerga, a confiar mesmo quando eu não entender. Me dá direção, mostra o caminho certo, fecha as portas que não são para mim e abre aquelas que vêm de Ti. Guia meus passos, guia minhas decisões, guia minhas palavras. Senhor, eu entrego este dia nas Tuas mãos. Tudo o que eu fizer, tudo o que eu viver, tudo o que acontecer, eu confio que o Senhor está no controle. Protege a minha vida, protege minha família, livra de todo mal, de todo perigo, de todo acidente. Coloca Teus anjos ao redor de nós, guardando cada passo. Pai, se existe algo dentro de mim que precisa ser transformado, transforma. Se existe algo que precisa ser curado, cura. Se existe algo que precisa ser restaurado, restaura. Eu não quero viver do meu jeito, eu quero viver do Teu jeito. Eu não quero carregar pesos desnecessários, eu quero descansar em Ti. Hoje, eu escolho confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Eu escolho confiar, porque eu sei que o Senhor é fiel e que tudo está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.
Amém. Se você fez essa oração com fé, algo já começou a mudar. Talvez não ao seu redor ainda, mas dentro de você. E é aí que tudo começa. Nunca esqueça disso. Quem começa o dia com Deus não enfrenta o dia sozinho. Você pode até passar por desafios, mas não vai passar sem força. Você pode até enfrentar dificuldades, mas não vai enfrentar sem direção. Você pode até ter momentos difíceis, mas não vai estar sem Deus. E isso muda tudo. Se essa oração falou com você, se você sentiu paz, escreve Amém nos comentários. Isso é um ato de fé. E não sai daqui sem deixar o seu like e se inscrever no canal, porque todos os dias existem pessoas precisando exatamente dessa palavra que você acabou de ouvir. E talvez amanhã seja você de novo. Que Deus abençoe o seu dia, que Ele vá à sua frente e que você nunca mais comece um dia sem antes falar com Ele. Amém.